Olá, queridos alunos do nono ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison, professor da disciplina de Estudos Amazônicos, e hoje nós vamos dar ênfase em dois capítulos que foram entregues para vocês de forma impressa, né? E aí eu vou dar ênfase e destacar alguns pontos importantes. Do capítulo 6 e 7, que trata sobre o discurso centralista e o discurso regional, duas visões sobre o desenvolvimento da Amazônia, e a cartografia da Amazônia, ferramentas para a geopolítica da região. Então, o que a gente pode destacar? Que os projetos governamentais para a Amazônia defendiam uma política que integrasse ela ao restante do território nacional. Exemplo dessas ações foram os Planos de Desenvolvimento da Amazônia, que a gente chama PDA. Os governos militares criaram discursos para justificar seu modelo de modernização e desenvolvimento para a Amazônia, por meio de slogans como integrar para não entregar e a invenção do vazio demográfico foram estimulados aos projetos de grande investimento baseado no capital externo, como a exploração mineral, a imigração para a região e o forte intervencionismo estatal. Quando a gente fala de integrar para não integrar, é porque eles falavam que a Amazônia ela tinha que ser ocupada, tinha que ser efetivada, tinha que ter uma ocupação efetiva, né, para não perder para outras nações, né? Porque é uma área em que não há população é propensa a alguém ocupar. Então, esse era um ponto. E a ideia do vazio demográfico, porque a região amazônica ela tem sim é, como é que a gente pode dizer? Ela tem sim uma baixa densidade populacional, né? Mas existem pessoas na região, né? E quando a gente fala vazio demográfico, é como se não existisse ninguém. Então eles vendiam essa ideia de que não existia pessoas na região. Então isso daí é um ponto complicado, por isso que está entre aspas, né? Porque vazio demográfico não. Tem uma baixa densidade populacional, mas vazio não. Então era isso que era vendido e que era estimulado, né? E destacado nos projetos. Será que todas as pessoas aceitavam aquilo que era pensado pelos governos para a Amazônia? Então, o que a gente pode perceber? Que as ações feitas para ela eram feitas, né, com aquele viés do que é externo para o interno, né? Sempre as ações eram externas. Eram pessoas que não conheciam a região e que ficavam fazendo os projetos para cá. Então, para a parte da população que morava na região, a Operação Amazônia não correspondia, né, às suas necessidades. Essa parte da população criticava muitas coisas: a forma autoritária de gerir a região, a negação das soluções apresentadas por populações locais e o avanço sobre as terras pertencentes aos antigos habitantes da Amazônia, como os indígenas e as comunidades ribeirinhas. Além disso, criticavam a imposição de projetos econômicos que alteravam as relações sociais praticadas pelos moradores da região, como o projeto hidrelétrico de Tucuruí, no rio Tocantins. A usina hidrelétrica de Tucuruí, inaugurada em 1984, foi apresentada como um modelo para o desenvolvimento hidrelétrico da Amazônia. A produção de energia elétrica nos volumes projetados produziu, né, enormes impactos na região. Isso vale para a natureza, com os impactos ambientais, e vale para as sociedades, com a transformação das relações mantidas, né, desde séculos. Então aqui a gente tem uma imagem dessa usina, dessa hidrelétrica, no caso, e a gente sabe que toda vez que há o processo de uma construção, de um empreendimento desse nível, há uma barragem, né, no rio. E aí essa barragem no que fica anterior, aparece aí o alagamento de áreas. E a gente sabe que aí ficam algumas vegetações submersas, que morrem, que apodrecem, que causam, né, problemas de oxigênio para aquelas espécies aquáticas que estão ali. As populações tradicionais que em alguns casos tiveram que se realocar, né, porque as áreas iam alagar.
né? Então, são muitos os problemas que podem surgir em decorrência aí de uma barragem, tá? Assim como a própria dinâmica do rio, né? Porque se antes em determinadas partes ele tinha uma vazão grande, pode ser que diminua, né? Aonde era pequena pode aumentar. Então aí são vários os impactos que são destacados com a construção. Então a construção da usina alterou as relações sociais praticadas pelos antigos moradores da área. A economia das vilas próximas, por exemplo, foi destruída. A área inundada, olha só, obrigou muita gente a deixar o local em que moravam há várias gerações e onde produziam seu sustento. E aí fica a pergunta: para onde foram essas pessoas, né? Já que moravam ali há tantos anos. Foram realocadas, mas para onde? O governo deu indenização para todas essas famílias? Então são as perguntas que a gente tem que fazer de forma crítica, né? E fora isso, e os impactos ambientais? Então é complicado falar nessas questões aí. E não bastasse, a gente vê ocorrer aí no passado, e a gente vê a construção no atual de outras, né? Uma que deu bastante repercussão, inclusive, foi a de Belo Monte, né? Que embora vários movimentos ambientalistas, né, ali focado em fazer as críticas e fazer protestos, mas não adiantou de nada. Então, aí o viés econômico ele fala muito alto. Essas pessoas seriam transferidas para as áreas definidas pela Eletronorte. Muitas famílias ficaram desempregadas e sem condições de promover seu sustento, que era em grande parte baseado na pesca e nas atividades ligadas à área de várzea que foi inundada. Mas a população afetada por Tucuruí não se limitava às pessoas que já moravam no local. Muitos imigrantes que se sentiam atraídos pelas oportunidades de emprego e pela infraestrutura gerada com o projeto se deslocaram para o entorno, provocando mais problemas sociais e ambientais, como queimadas, desemprego e crescimento desordenado das cidades próximas. E foi em meio a esses debates que o amazonense e economista Armando Mendes elaborou, em 1974, um projeto para a região amazônica e o enviou ao presidente-general Ernesto Geisel, 1974 a 1979. Esse projeto contradizia, de forma bastante direta, as principais ideias do governo para a região. O economista propôs que a população da Amazônia se recusasse a seguir os planos impostos pelo governo federal, denunciasse os projetos incompatíveis com as realidades regionais e refutasse a ideia de que o governo precisava salvar a região, que eram as ideias tortas, como eu diria, né, que eram vendidas sobre a região. Como Armando Mendes, muitos outros pensadores amazônicos questionaram os modelos de produção implantados durante a ditadura militar. Em geral, essas pessoas denunciavam que o modelo agropecuário imposto gerava o latifúndio, que são aquelas grandes propriedades de terra geralmente improdutivas, né? O desmatamento, muitas queimadas, conflitos pela posse da terra e a concentração de renda, esta última cada vez mais acentuada. Tá? Mas isso também está relacionado com o sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive. Tá? Então, dentro desse tópico que fala da cartografia da Amazônia, ferramentas para a geopolítica da região, a gente tinha que entender qual era o objetivo proposto por quem quer conhecê-la. Né? Mapear uma área sempre requer um objetivo prévio. Né? Se eu vou conhecer uma área, por que eu vou conhecer? Se eu vou mapear, por que eu estou mapeando? O que eu quero reconhecer ali naquela área? Se hoje a construção de mapas se faz com tecnologia moderna de satélites e programas de computador, no passado essa elaboração era muito difícil. Levava-se muito tempo na confecção de um mapa. Apesar disso, os mapas feitos em outras épocas sempre foram importantes para a navegação dos colonizadores, e quando os analisamos hoje, podemos perceber como os homens daquela época demonstravam o que conheciam da região e a forma como a representavam. Por exemplo, a preocupação com o domínio geopolítico,
né, dos portugueses na Amazônia esteve presente desde a ocupação da região no período colonial. Como eles poderiam garantir o poder sobre aquele território de grande extensão, pouco povoado e distante do restante do país? Que é uma pergunta que fica, né? Fazer mapas exige o conhecimento técnico e também uma capacidade de síntese das informações que serão apresentadas. Ler os mapas exige de nós a capacidade de interpretação, de correlação e de análise das informações. O mapa está associado ao conhecimento sobre o espaço geográfico. Na história da humanidade, esse conhecimento possibilitou o melhor planejamento da cidade, do campo e da floresta. No entanto, também favoreceu a dominação e gerou conflitos de territorialidade. Um exemplo é a Amazônia. As políticas de ocupação para a região sempre foram pensadas de forma a relacionar as atividades econômicas de exportação dos recursos naturais com a presença estratégica dos militares. Muitas cidades foram criadas como ponto de defesa e de rotas para o comércio. E aí a gente chega em um mapa, né, da nossa região, que foi feito elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e que está mostrando a Amazônia Legal no ano de 2019. E aí a gente consegue ver que é um mapa, por quê? A gente consegue ver o título, Amazônia Legal. A gente consegue ver a Rosa dos Ventos, que está na parte de baixo da imagem, né? Mostrando para onde está o norte. A gente consegue ver a escala de quanto a realidade ela foi reduzida para caber, né, nesse papel, né, nessa imagem que vocês estão vendo. E tem as coordenadas, que estão bem na parte branca da imagem, pela lateral, assim como tem a legenda, que é informando o que de fato é essa área. Se é a Amazônia Legal, é a área correspondente à floresta amazônica que está dentro do nosso território, que vai abranger os estados da região norte, mais Mato Grosso, que é da região centro-oeste, e mais uma parte do Maranhão, que é da região nordeste. E aí a gente tem o intuito de que a pessoa que elaborou o mapa, ela quis destacar o quê? Essa é a Amazônia Legal, essa é a área de floresta amazônica dentro do nosso território. Então, por exemplo, quando a gente parte para uma regionalização, a gente ia entender que se a gente fosse para o Nordeste, os aspectos eles vão ser diferenciados, assim como se a gente fosse para qualquer outra área do nosso território, né? Os aspectos climáticos, né, físicos do ambiente, eles vão variar de região para região, tá? Então, o que eu quero dizer? Que para eu fazer um mapeamento, eu tenho que conhecer uma área, eu tenho que ter um intuito, um objetivo em querer fazer aquilo, né? E que se eu quiser regionalizar, eu vou envolver questões políticas, econômicas, culturais, vai depender aí do meu foco, tá bom? Então era isso que a gente tinha para pontuar. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar falando comigo via o WhatsApp, que eu estou disponível. E nos próximos assuntos a gente vai ver coisas novas, tá bom? Até a próxima.